salve, salve, muito bom dia, estamos aqui na PAN para começar mais uma edição da nossa revista radiofônica. Informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quinta-feira, 16 de agosto de 2018. Bora lá! O candidato fake, 3 horas depois de o PT registrar a candidatura de Lula à presidência, Procuradora-Geral Raquel Dodge contesta o registro, sob o argumento de que o petista está inelegível. Queer Museu está de volta, depois de ser cancelada por força de grupos de pressão conservadores. Exposição acusada de promover pedofilia, zoofilia e blasfêmia será reaberta agora no Rio de Janeiro. A união faz a força. Em editorial, centenas de jornais americanos criticam os ataques do presidente Donald Trump à imprensa. Até onde vai esta peleja? Até onde vai essa briga, hein? Esses são alguns destaques do nosso Morning Show, que está apenas começando. E você é o nosso convidado especial. Tem muita coisa pra gente tratar nessa quinta-feira. Fica com a gente. No início do programa, costumamos já escancarar nossa hashtag, que Paulinha já antecipa muitas vezes para os nossos amigos tuiteiros, né, Paulinha? É verdade. Eles já sabem, né? Eles sabem, eles já estão sabendo, mas sabe, Edgar, o que aconteceu? O nosso saque, eu não sei se você sabe, mas a gente tem um saque aqui na Jovem Pan, Serviço de Atendimento ao Consumidor. Tem recebido mensagens de todas as formas, são cartas, cartões postais, sim, mensagens de WhatsApp, cartas ainda, DM, sim, tem de tudo aqui, querido, e-mails. E o que é que essas pessoas dizem? O quê? Que somos irônicos, Edgar, que sempre buscamos a polêmica, sabe? Eu, a florzinha do rádio, não pode. Fiquei um pouco chateada. Eu fiquei meio deprimida com isso. Afinal, o que a gente faz todo dia aqui? Um programa para os ouvintes, para os nossos espectadores, agora que assistem as nossas imagens. É para eles que a gente faz, e eles nos criticando tanto, Edgar. E aí te pegou. Pegou pra mim, e é por isso que hoje a gente vai para os assuntos mais comentados do Twitter, com a hashtag polêmica do dia. Vamos pegar leve hoje. Vamos levantar um assuntinho tranquilo hoje no Twitter. É só falar que Pablo Vittar não é mulher. Pronto, a polêmica tá implantada aqui. Vai lá, põe essa, Caio. Faz o seu perfil, já abre com esse post. Hashtag polêmica do dia. Você pode participar também, Caio. Eu não tenho tweet. Pode mandar gif, pode mandar com essa, Caião. Boa. Abre com essa frase, já põe a primeira frase assim. E usa a hashtag polêmica do dia. Você pode comentar o programa com a hashtag, mandar perguntas. E claro que tudo que você posta comentando o programa faz parte também da nossa transmissão. Participe, sendo polêmico. Boa, outra maneira de você interagir é pelo nosso WhatsApp. O número é o 11 931 17. Sempre tem uma enquete aqui, alguma brecha para você também participar, metendo o bedelho aqui no nosso assunto ou no tema que a gente escolhe para perguntar para você e que você sempre atua e responde pelo nosso WhatsApp. 11 931 17009, mensagens em vídeo. Hoje, olha só, esta senhora aqui, ó. Completa 60 anos de idade. E aí, você é fã da Madonna? Então declare o seu amor a esta diva da música pop, mandando uma mensagem em vídeo pra cá. Você pode dizer o que você quiser, né? Qual foi a primeira vez que você ouviu um som da Madonna? O que você acha da Madonna? Você acha que ela influencia as pessoas? Como é que ela te influenciou? Conta pra gente como é que ela marcou a tua vida. Cante uma música da Madonna pra gente. É isso que eu quero. Você quer? Eu quero gente cantando Madonna em vídeo. Olha se aí. der, com roupa. É isso que eu gostaria de ver hoje nesse programa. Se der, com roupa uma da roupa Madonna, produzida. caracterizado, Entendi. Pode usar a década de 80, de 90, anos 2000, não sei qual vai Você ser achou a que sua era sem versão. roupa, Edgar? Ué, com roupa? Com roupa da cantora, tá? Sei, Caracterizado produzida. como, mas com roupa de preferência, porque se for nude, Que não sei fase se vai que você poder quer? passar hoje. Tem a fase Material Girl
Tem a fase do Girl Show, lembra? É tanta fase, Edgar, que a gente vai ficar aqui, porque 60 anos, querido, não é pra qualquer um, não, do show business. Vai lá, mande um vídeo pra gente, prestando a sua homenagem à Madonna, que hoje completa 60 anos. Estamos aguardando aí o seu vídeo, então, pelo 11 931 17 1009. No mais, para assistir o Morning Show, baixe o aplicativo da Jovem Pan. Você leva a nossa programação para conferir a hora que você quiser, onde você quiser. Também transmitimos pelo nosso portal jovempanfm.com.br, pelo nosso canal youtube.com/morningshowjp. Além das mídias sociais, estamos no Instagram e também no Facebook. Nossa página tem um monte de conteúdo extra. Passe por lá, deixe o seu joinha que a gente fica bem feliz da vida. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Pan, porque o Morning tá apenas começando. E vamos lá, já começar com um assunto quente na política. Uma foto publicada pela coluna Radar da revista Veja fez aumentar o grau de desconfiança que muitos brasileiros têm em relação ao ministro Dias Toffoli, que em 12 de setembro assume a presidência do Supremo Tribunal Federal. A foto é essa daí que a gente está mostrando para você que nos acompanha em imagens, está vendo ali os dois sentados, o Jacques Wagner gesticulando ali para um ouvinte, Dias Toffoli. Essa cena aconteceu na tarde de ontem no próprio Supremo Tribunal Federal. O Wagner é um dos principais aliados do presidente Lula. E o ministro do STF já foi advogado do PT, tendo atuado, por exemplo, na defesa do José Dirceu. A gente se lembra bem disso. Vamos lá, Brasília, com Zé Maria Trindade. O Toffoli será o advogado do PT sentado no trono da presidência e do STF? Bom dia, Trindade, para você aí em Brasília. Olha, Edgar, essa é a desconfiança e ele vai ter que ficar provando o tempo todo que não é bem isso. Mas, na verdade, é o histórico dele, a ligação histórica dele com o Partido dos Trabalhadores e com os grandes líderes do PT, inclusive José Dirceu, é que faz essa desconfiança. Em política, o Tancredo cunhou uma frase muito interessante que diz que telefone só deve ser usado pelo político para marcar encontro e mesmo assim no lugar errado, né? Então essas conversas ali de gabinete, ao pé da orelha, elas estão cada vez sendo muito mais usadas. Só que recentemente houve aqui a identificação de um equipamento israelense de escuta à distância e que poderia até, através das janelas, escutar conversas assim. Então a coisa aí ficou muito mais perigosa. Mas esta é uma situação que todos nós gostaríamos de ser uma mosquinha para ficar sabendo exatamente o que o ex-governador e candidato na Bahia está conversando com o presidente eleito para a presidência, né, do Supremo Tribunal Federal. Ele assume agora em setembro, né, Dias Toffoli. Lembrando que ele, apesar de presidente do Supremo, ele não é plenipotenciário, ele depende lá dos colegas e será apenas mais uma voz em plenário, apenas define a ordem de julgamento, a pauta de julgamento e também a área administrativa do Supremo. Mas, Edgar, sabe como é que é, né? A gente tem que ficar alerta e este foi um encontro protocolar no gabinete e isso faz um pouco ali desaparecer aquele ar de segredo, né? Porque foi um encontro agendado. Uhum. E aí, Joel, o que você pensa a respeito, vendo essa foto? Bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia, Trindade. Olha, eu tô com Trindade nessa, viu? Foi um encontro protocolar de gabinete. Ele, pelo histórico dele de advogado do PT, a gente tem que ficar sempre de olho aberto, mas vamos se lembrar também, o histórico dele dentro do STF não tem sido de defesa incondicional dos interesses do PT, não. Inclusive, se vocês procurarem no Google, aí você vê que toda a blogosfera petista, né, esses blogs que vivem aí de defender o PT, eles acusam recorrentemente o Toffoli de golpista, de aliado da direita e tudo. Então, devemos ficar de olho aberto, inclusive para fazer essa pressão, para sempre lembrar ele, olha, você não serve o PT não, você está no STF. Mas a princípio eu não sou desses que acredita que ele está ali para fazer o jogo do PT necessariamente. Ele já disse no passado que, por exemplo, não traria para já a votação da prisão em segunda instância, né, que seria uma pauta que interessaria muito ao PT aí. Vamos ver, vamos observando. Eu, por enquanto, acredito que quando a pessoa entra no STF, o STF vira o partido dela, e isso é mais forte, muitas vezes, psicologicamente, do que o velho partido ao qual ela tal expressão, né? Quando veste a toga. Quando né? veste a toga, porque o judiciário, o STF tem um poder muito forte, eles se defendem ali mais até do que
do que os interesses do partido. Mas vamos ver. Se ele trouxer a prisão em segunda instância para votar e tentarem derrubar ela, será certamente um indício aí de que ainda tem laços com o velho partido dele. Eu aposto o meu braço direito que não vai dar 6 meses, a contar de 12 de setembro, o Dias Toffoli vai colocar no plenário a discussão da prisão em segunda instância. Não, mas ele falou pra esse ano. Ele falou que esse ano não em trará. 6 meses. Pra esse ano, acho que ele até pode tentar disfarçar um pouco, muito nas eleições agora. Isso. O que eu quero dizer, ele não vai bagunçar as eleições. Isso que eu quero dizer. Porque ele poderia tentar bagunçar as eleições. Eu não acredito que a gente vai ver isso. Aí eu não aposto no braço direito porque eu ainda preciso muito dele. Mas no máximo em 6 meses, tá aqui, ó, apostado. Ele vai colocar. O histórico dele mostra que ele age diferente no STF, só que a gente não pode esquecer que ele tá saindo da segunda turma. E a segunda turma, o único que joga um pouco contra o restante dos ministros é o Fachin. Agora vai dar uma equilibrada porque a Carmen Lúcia vem para a segunda turma. Dias Toffoli vai com Lewandowski, vai com Gilmar Mendes. Eu não confio, não dou nem 6 meses, valendo meu braço direito, de que ele vai botar as cartas na mesa, a discussão pro plenário e vai soltar o Lula. Não, Caio, mas é diferente. Uma coisa é a posição dele acerca da segunda instância. Outra coisa é o uso dela pra mas o viés é o Lula, você tem dúvida? Não, porque é um entendimento que eles têm ali. Gilmar Mendes também vai ter um entendimento. Você não necessariamente é porque defende o Lula. Agora, isso é uma coisa. Outra é o uso político disso. Eu não acredito que a gente vai ver esse uso político. Deixa só pra gente fechar, essa desconfiança do Caio, eu acho que se estende também ao cidadão brasileiro. Eu vejo muito essa discussão vindo à tona na imprensa e só para te jogar uma provocação, Trindade, a gente há pouco tempo estava discutindo ali a participação, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes com membros e quadros do PSDB. Agora a gente tem aí essa foto, a gente está discutindo essa possibilidade que gera aí uma desconfiança, como o Caio demonstrou aí. Em que difere, por exemplo? A gente sempre fica cobrando aí uma certa descrição, né, dos magistrados, das pessoas que ocupam esses postos altos na justiça brasileira. Como é que fica quando a gente contrapõe isso? A gente viu lá atrás o Gilmar Mendes, a gente viu aí, aí outro falando de um juiz, Sérgio Moro, também em fotos aí que foram usadas como argumento pela esquerda, enfim. O que você pensa disso, Trindade? Olha, Edgar, o Joel acertou na mosca. A Ellen Grace disse recentemente, né, ex-presidente do Supremo, de que no primeiro dia no Supremo Tribunal Federal, o ministro ainda guarda uma certa, vamos dizer, nostalgia e fica agradecido pela indicação. No segundo dia, ele descobre que tem salário irredutível, a irredutibilidade de salário e a estabilidade. Ele é ministro do Supremo, não deve nenhum favor, porque além da indicação, tem também a aprovação pelo Senado Federal, que se torna ali o fiador da indicação de ministro. Política tem lá suas nuances. No caso do Toffoli, por exemplo, ele não é exatamente um petista. Ele é ligado a Lula e a José Dirceu, é tanto que era pública a divergência dele com a Dilma e com os setores do PT. Então, veja bem, são muitas nuances. Ele tem estabilidade, redutibilidade de salário. Por outro lado, também, Joaquim Barbosa foi indicado pelo PT, o Fux foi indicado pelo PT, o Fachin foi indicado pelo PT. Então, não tem muito a ver, não. Mas tem a ver a crença e a linha do ministro. Isso tem muito a ver, sim. Zé, vamos lá. Ontem o PT registrou a candidatura do Lula à presidência da República e logo em seguida, não demorou nada, a procuradora-geral Raquel Dodge contestou o registro. O que ela argumenta nessa contestação? Pois é, e não esperou nem a publicação, né? A publicação pode acontecer hoje ou amanhã. E choveram aqui pedidos de impugnação. Alguns eleitoreiros, gente querendo aparecer. Porque na prática mesmo, pela lei, só podem apresentar impugnação as coligações partidárias, né, que são candidatos, e também a Procuradora-Geral da República. E a procuradora Raquel Dodge já apresentou imediatamente o pedido de impugnação. Veja bem, o prazo é de 5 dias após a publicação. Então, até lá, haverá possibilidade de novas representações das coligações. Esse caso, a Procuradora-Geral Raquel Dodge argumenta, Edgar, que o ex-presidente Lula está inelegível. Foi condenado em segunda instância. Não é só porque está preso, não. E que ele, como candidato, ele vai gastar dinheiro público e dinheiro à toa, porque a partir de hoje já se pode fazer campanha eleitoral, distribuir santinho, fazer comícios, e isso demanda gastos que são supridos pelos cofres públicos, né? Pelo fundo partidário. Então, o grande argumento dela é de que é gastar dinheiro público à toa insistir na candidatura de Lula.
Falou, Trindade. Obrigado pelas tuas informações. Bom trabalho para você aí em Brasília, hein? Pois não, bom dia. Quer complementar? Boa argumentação da Raquel Dodge mesmo, hein? Realmente é uma irresponsabilidade com o país. Além de tudo que a gente já sabe de lei da ficha limpa e tudo, deixar que alguém torre dinheiro público, que os partidos têm dinheiro deles vindo do governo, ou seja, de nós que pagamos impostos, por uma candidatura que não pode se eleger. Então, e acho que ela sinaliza aí, olha, Lula, sua estratégia de ganhar tempo com a sua carinha aí na campanha não vai dar certo. A gente vai ser rápido em tirar você e acabar com essa farsa. E acho que é isso que todo o povo brasileiro espera. Vamos agora com o destaque internacional. Centenas de jornais americanos estão promovendo nessa quinta-feira um levante contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O protesto vem expresso no editorial das publicações. Caio, vamos aos detalhes. Vamos lá, tudo começou a briga entre a imprensa e o Donald Trump antes mesmo do Donald Trump ser presidente. Quando ele manifestou vontade, grande parte da imprensa esquerda dos Estados Unidos começou a atacar o bilionário norte-americano. Em 2016 ele se colocou na presidência da República e desde o início ele vem sofrendo uma série de ataques. No mês passado ele teve uma reunião, o Trump, com um editor do jornal The New York Times na Casa Branca. E depois desse encontro, depois dessa reunião, o Trump foi até o Twitter dele e escreveu as seguintes palavras. Diz que nesse encontro eles discutiram, abre aspas, a vasta quantidade de notícias falsas apresentadas pela mídia, fecha aspas. Esse termo fake news é bastante adorado pelo Donald Trump, inclusive ano passado uma editora de um dicionário britânico elegeu esse termo como o termo do ano. Mas só pelo uso do fake news, se referindo ao encontro, esse editor que se encontrou com o Trump ficou pé da vida e publicou uma nota falando o seguinte: as declarações do Trump não só são divisivas, como também são extremamente perigosas. Isso deu o que falar. Aí o que acontece? Na semana passada, durante uma entrevista coletiva na Casa Branca, um repórter da CNN questionou a Sarah Sanders, que é a porta-voz da Casa Branca, sobre algumas declarações do Trump, porque com esse tweet do Trump e a nota oficial começou um embate entre Trump e os jornais locais e a imprensa, os repórteres. Um jornalista perguntou: Sarah Sanders, que história é essa que agora o Trump está falando que a mídia a imprensa é inimiga da população, que a imprensa é responsável por fake news e tal e coisa? E a Sarah Sanders não respondeu, simplesmente ignorou essa pergunta. O repórter da CNN ficou bastante bravo, levantou e foi embora. E aí agora todos, ou boa parte da imprensa, dos jornais impressos dos Estados Unidos, fizeram um combinado para que hoje, quinta-feira, mais de 300 publicações, mais de 300 periódicos publicassem em seu editorial uma posição própria contra o Donald Trump. Por exemplo, você fala, mas como assim? O que eles fizeram? O jornal The New York Times publicou, no editorial deles de hoje, um texto com o seguinte teor, falando assim: em 2018, algum dos mais graves ataques vem de membros do governo. Criticar a imprensa por amenizar ou exagerar o teor de suas matérias ou por publicar algo errado é inteiramente válido. Repórteres e editores são humanos e cometem erros. Corrigi-los está no cerne da nossa função. Mas insistir em afirmar que que as notícias que não agradam são falsas é perigoso para a vitalidade da democracia. Foi um ataque coordenado entre mais de 300 jornais contra o Donald Trump, que ficou bastante quieto. Isso foi logo às primeiras horas da manhã de hoje. O Trump não tinha se manifestado. Eu acabei de entrar no Twitter dele, não tem 20 minutos que ele foi lá e tweetou agora uma posição contra esse ataque de vários periódicos. Ele fala assim: olha, a mídia dos fake news é uma festa da oposição, é muito ruim para o nosso grande país uma coisa como essa, só que nós estamos vencendo. Ou seja, está decretado agora publicamente um empate entre Trump e a mídia esquerda, que é a maioria lá nos Estados Unidos. Ô Joel, esse ataque orquestrado aí que o Caio se referiu, faz jus, é merecido, o Trump merece isso, porque ele vem, né, com um governo turbulento ali, de turbulência em turbulência, muitas vezes criadas por ele mesmo. Por ele mesmo. Não é uma questão de mídia de esquerda ou de direita aí, é a mídia séria e tradicional, tentando reportar notícias. Claro, é um trabalho sempre imperfeito, você jamais chega à perfeição,
Mas o discurso do Trump iguala isso, e buscando intimidar a mídia, iguala isso a grupos que estão aí só para criar realmente notícias falsas e manipular a população. Então no discurso do Trump vira tudo a mesma coisa, e ele usa isso como uma arma porque a ascensão dele depende muito dessas notícias falsas, dessas teorias da conspiração, de factoides que são lançados por blogs. Aí ele depende muito disso e por isso ele compra essa briga com a mídia, e ele faz lá. Ele rebaixa, no fundo, a presidência americana, né? Que ele faz lá algo que a Dilma, por exemplo, fazia aqui, né? Lembra quando alguém falava algo contra a Dilma, já vinha a presidente hostilizar o órgão. Lembra do Banco Santander, que teve uma analista que fez uma análise contra, foi demitida. Isso é uma típica coisa de um presidente de um país que não respeita muito a liberdade de imprensa. Claro, formalmente, tanto lá como aqui, a gente tem liberdade de imprensa, mas um presidente que intimida os órgãos dessa maneira, lembra que o Trump chamou de fake news, né? A CNN um dia numa conferência lá. Então, quer dizer, que intimida diretamente assim, é muito danoso a liberdade de expressão e fomenta essa polarização. A sociedade cada vez mais dividida, o Trump ganha com isso, ele depende disso, ele quer pessoas cada vez mais radicalizadas à direita, e para isso nada melhor do que ajudar a esquerda a se radicalizar também. Então tá fomentando, é justa a revolta dos jornais, eu só não sei se ela vai ser bem sucedida. Falado, vamos lá falar de outro republicano agora, o ator Arnold Schwarzenegger, que aliás já fez críticas também ao Donald Trump, né, contundentes inclusive, mas o assunto não é política não, né, Paulinha, é outro assunto. Qual seria? Aconselhamento. Vamos lá. Aconselhamento para fãs, Edgar. A gente nunca soube que poderia acessar Arnold Schwarzenegger para pegar conselhos de vida, não é verdade? Liga para ele ou manda uma mensagem, como é? Ele interage muito no Reddit, que é uma rede social onde você põe ali... É tipo um fórum, todo mundo comenta, todo mundo participa e tal. Eis que um canadense, vou chamar ele de Ali aqui, não sei o nome incompleto porque eles têm aqueles nicks complicados, postou uma mensagem para Arnold dizendo: estou deprimido há meses e não tenho ido à academia. Schwarzenegger, você poderia fazer o favor de me dizer para levantar esse traseiro preguiçoso e voltar a malhar? Juro por tudo que mais amo que vou me animar com isso e irei. Aí, né, jogou pro universo, tal, não esperava que o quê? Schwarzenegger respondesse. E respondesse profundamente, Edgar, com uma dica de vida para todos vocês. Disse o seguinte: não vou pegar pesado com você. Por favor, não seja tão duro consigo mesmo. Todos nós enfrentamos desafios, todos nós passamos por fracassos. Às vezes a vida é um exercício, Edgar. Mas o principal é se levantar, disse Schwarzenegger. Olha a dica pra você agora que tá com frio e não tá indo na academia. Apenas se mexa um pouco. Saia da cama e faça algumas flexões. Ou dê um passeio. Faça alguma coisa simplesmente. Um passo de cada vez. Espero que você se sinta melhor. Volte pra academia, mas não se martirize. Não faz sentido. Isso não te leva pra mais perto da academia e não tenha medo de pedir ajuda. Boa sorte. Você tá brincando? Cara escreveu um tratado sobre como vencer a depressão e ir à academia. Óbvio que depressão é um assunto muito sério, então teve o pessoal que foi lá no Reddit falando: bom, não é bem assim, se a depressão for grave, seu conselho não vale de nada. Mas sempre tem uns chatos, né? Incrível isso, o cara não pode dar um conselho, chega um chato ali. Chegou. E o Ali ficou animadão, Edgar. Pegou, foi pra academia e como mensagem de apoio recebeu um vídeo de Schwarzenegger. Ah, não. Schwarzenegger foi pra academia, ele também, e mandou esse vídeo para o Ali. Temos o vídeo? Áudio? Áudio do vídeo não É o temos. botão que tá escrito Vocês volume. querem que eu faça a dublagem? Estou feliz de te ver e você está incentivando outras pessoas que têm depressão, motivando a força e dando força a elas. Amei isso. E ele fecha o vídeo dizendo o quê? Hasta la vista. Baby. É, né? Não mandou o baby, mandou um hasta la vista. Então mandou o incentivo pro Migo. Vai lá, tô felizão, é isso aí. É assim, Edgar. É isso. Pergunta alguma coisa pro seu ídolo. Quem sabe ele não te dá uma dica de vida. Eu queria falar uma coisa, Arnold. Eu corria na esteira e faz tempo que eu não tô conseguindo manter. Você tem alguma palavra pra mim? Por favor, em Você não tá inglês, conseguindo né, retomar. Joel? Você não tá conseguindo Tem retomar. que ser em inglês pra Quem ele seria o te equivalente atender. brasileiro, então? Pra quem que eu peço aqui no Brasil? Kleber Bambam. Tá dado um pedido de ajuda. Paulinho, ele é gente boa, ele já veio aqui. Opa, só encerrou essa nota? Não, vai lá, você quer pedir Só dá uma- conselho pro Schwarzenegger Pô, também? eu tô numa fase que eu tô pedindo conselho até pro meu cachorro. Ô, Paulinha, Fala. todo mundo no Instagram tem uma descrição, né? Ali embaixo do seu nome e tal. Eu
A minha é metido ao sofisticado, mas escolho cerveja por preço. Do Schwarzenegger é a melhor que tem. Aqui ele coloca, já fui Mr. Olímpia, Conan, o Exterminador do Futuro e Governador da Califórnia. Eu matei o Predador. Eu disse que eu voltaria. I told you I'll be back. É espetacular ou não? Só eu gostei? Todo mundo olhando com a cara de... legal. Legal, cara. Faz parte da Ok, vida obrigado, dele, eu né? volto amanhã. Bora pra frente. Vamos lá. Segue o jogo, Edgar. Como é que tá a nossa hashtag aí, Paulinha? Olha, está entre os assuntos mais falados do Brasil. Olha aí que Evidente. beleza. Em breve vamos ler aqui o que os nossos ouvintes têm escrito pra gente. É isso aí, porque o Vini vai trazer aqui agora uma polêmica que a gente vai colocar em discussão. Sempre comigo as polêmicas. Vocês lembram daquela mostra... A polêmica não estava proibido hoje? O Queer Museu, vocês se lembram disso? Acabou cancelado em Porto Alegre, teve manifestação, né? E maratona de manifestações. Vini, vamos relembrar esse caso aí. E vai voltar agora, Edgar. No próximo sábado, agora em novo local no Rio de Janeiro, não no Museu de Arte do Rio de Janeiro, porque você se lembra que o prefeito Marcelo Crivella barrou, né? Impediu que a exposição fosse realizada lá, né? Ele fez até um videozinho com vários moradores do Rio de Janeiro falando: aqui não vai ser realizada essa exposição que promove pedofilia, que promove blasfêmias, zoofilia, que foram esses os motivos, né? Acusados aí por grupos conservadores, grupos políticos, para impedir que essa exposição fosse realizada lá em Porto Alegre, quando teve a primeira edição no ano passado. Faz quase um ano já, né? Dessa primeira exposição lá em Porto Alegre. Esses grupos pediram conservadores boicote, né, Vini? pediram o boicote, e aí cederam o boicote, acabaram cancelando a exposição por lá. Tinha uma questão também ali com dinheiro público, né? Que eles falavam que a exposição foi realizada com dinheiro da Lei Rouanet, mais ou menos 800 mil reais. Então, por todos esses motivos, a exposição acabou sendo cancelada. Depois o Ministério Público... Mas eu me lembro que tinha um banco privado, né? Santander, que era, assim. Santander. Depois o Ministério Público foi ao local, revisitou as obras e disse que não tinha nada de pedofilia, zoofilia e nem blasfêmia. Mas enfim, agora a obra vai para o Rio de Janeiro e vai ser realizado lá no Parque Lage, né, Edgar? Fizeram algumas reformas, a segurança também vai ser bastante reforçada, até por certo receio de que voltem esses tipos aí de protestos. E o dinheiro arrecadado para a realização dessa obra foi por financiamento coletivo. Vocês se lembram que eu trouxe aqui também no Morning Show até a notícia quando teve o show do Caetano Veloso. O Caetano Veloso fez um show em que todo o dinheiro arrecadado iria para o Queer Museu, e também o financiamento coletivo no total arrecadou aí mais de R$1 milhão. Então volta agora no Rio de Janeiro, são mais de 200 obras e 80 artistas nacionais e internacionais aí, a partir do século XX até os dias atuais. E as obras que causaram mais polêmica aí serão retomadas, né? Como a cena de Interior 2, a gente vai poder colocar aqui na nossa tela para quem está acompanhando a gente pelo vídeo, algumas dessas obras que causaram polêmica aí do Queer Museu. Tem a cena de Interior 2 da Adriana Varejão, tem Cruzando Jesus Cristo com Deusa Shiva do Fernando Baril, e também Travesti de Lambada e Deusa das Águas da Bia Leite. Algumas dessas obras que causaram mais polêmica. Só que, atenção, detalhe agora que difere um pouco do que teve em Porto Alegre. Vai ter um aviso afixado na entrada, Edgar. Esse aviso vai dizer o seguinte: esta exposição contém obras de artes com nudez, conteúdo sexual e uso de simbologia religiosa que poderão ofender os valores morais de alguns. Recomendamos levar isso em consideração antes de entrar no espaço expositivo. E agora também com uma recomendação que a exposição não é recomendada para menores de 14 anos, mas se estiverem acompanhados dos pais, poderão entrar. Eu acho que agora tá tudo perfeito. Pronto, a classificação etária, a advertência ali na porta da entrada, tá tudo resolvido, que foram questões que a gente... Eu me lembro quando a gente discutiu na ocasião, a gente argumentou isso. Bom, coloca lá, avisa, né? Porque a arte é livre. Mas ninguém entrava por acaso, sem querer ali, né? Isso já é meio besta, mas tudo bem. Se você
vai começar a estipular qualquer tipo de censura a uma expressão artística, a arte é feita para provocar, a arte é feita para mexer com coisas que estão lá dentro das pessoas que muitas vezes as pessoas nem sabem. Agora, vai começar a censurar? Então, pra mim, vou jogar a discussão pra vocês aí, mas ó, tá feito, tá resolvido, colocou a advertência. Acho que sim, né? O financiamento é coletivo. Fez a classificação etária. Eu já acho uma pena que tenham cedido nesses pontos, mas enfim, porque eu nem sei se a exposição é boa ou não vi, não conheço as obras. O que eu sei é que o teor dessas críticas, desses manifestantes, desses boicotes, é de uma estupidez, assim, do início ao fim, sabe? Primeiro, não tem nada a ver com dinheiro público, com Lei Rouanet. Tem centenas de milhares de coisas recebendo Lei Rouanet, eles jamais se manifestam contra. Eles se manifestaram contra essa, justamente não é por causa da Lei Rouanet, é por causa de outra coisa. Era o teor. Oh, meu Deus, falava de sexo, tinha religião. Mas que moralismo idiota, sabe? A arte sempre questiona, sempre traz coisas provocadoras. E esse uso da criança, a criança é sempre usada de uma forma demagógica por qualquer campanha, qualquer militância, de uma forma falsa também, sabe? Que criança entrava lá por acaso? Ah, meu filhinho de 8 anos sem querer caiu no meio da exposição. Não. Se alguém tá levando, a pessoa sabe o que é. A obra de arte com nudez e com sexo em museu é a coisa mais velha do mundo. Isso existe faz tempo. O que a gente tá vendo hoje em dia é com a politização da sociedade, esse tipo de coisa gerando reações que geram debate, geram polêmica nas redes. A gente tá aqui discutindo isso, mas que no fundo só aumenta o nível de barulho na sociedade e impossibilita uma vida minimamente normal. Um dia a gente vê uma série do Netflix que porque alguém acha que pros gordos vai ser ofensivo. Agora a gente vê, não, porque essa tem sexo e se uma criança vê isso não pode, ou então falou mal de Jesus, ou não sei o quê. Que tal viver como gente normal? Que tal aceitar que nem tudo a gente vai gostar e pronto, e segue a vida. Não precisa fazer um movimento político ao redor disso. Concorda, Caio? Eu concordo que o cara ouvinte eu peguei o bastante aqui pro Joel, né? Agora o cara é o que tá ranzinza com tudo. Não, mas eu tô brincando. Porque ele não participava do programa quando a gente discutiu isso. Eu infelizmente ainda não tava. Mas eu concordo. Eu não gosto muito Desculpa, Joel, pode concluir. Por favor, cara. Tá. Eu não gosto muito de também... Aliás, eu não gosto nada dessa exposição. Um pouco que eu vi já não gostei. Aquele criança viada. Eu acho uma tremenda de uma bobagem. Acho que se juntar todos os artistas ali não dá meio. Porque é uma apelação muito... A Adriana Varejão ruinzona. Acho. Posso? Tá, não, é legal. Acho muito ruim uma apelação. O artista, Paulinho, eu vou te falar uma coisa. Quando ele não tem nada... Ensina. Quando ele... Não é te ensinar, eu vou te falar só. Quando ele não tem nada de interessante pra mostrar, ele apela. Aí ele bota criança viada, a deusa da lambada, travesti, não sei o quê. Eu, até onde eu sei, posso estar errado, você me corrija. Michelangelo nunca fez isso e tal. Agora, esse é o tipo de apelo que você traz atenção pra uma bobagem. Isso é verdade. Bom, não sou eu que tô te falando. Isso aí artistas já me falaram, eu tô só reproduzindo. Queira você concordar ou não. Acho a exposição uma tremenda de uma bobagem. Mas, por achar isso, eu não iria. Mas concordo com o Joel. Agora ficar enchendo o saco dos caras e tal. Pô, Michelangelo desenhou, pintou muita gente pelada. E fez muita coisa com crianças, né? Também. Claro que Michelangelo tinha uns certos gostos. Outra época, sei lá, né? Vamos trazer pra cá, né? Era a mesma coisa. Ele colocou uma criança mesmo lá na capela assistindo e tal, com roupa de traveco. Mas aí o âmbito gostou, não. É o que ela causou em você. Mesmo você tendo dito que não viu. Não, mas eu tô falando que eu não iria. Causar aversão é um papel da arte também. Eu queria que o Joel falasse, como você falou, ele não tava com a gente quando aconteceu essa polêmica. E uma das maiores polêmicas também que teve no mundo das artes foi quando teve aquela criança que manipulou um artista. Exatamente. Que tava fazendo. Não, né, pessoal? Ele tava fazendo uma representação lá da obra da Lígia Clark e ela foi, e a criança foi lá participar. E tal. Isso também foi muito polêmico. Eu queria saber o que o Joel acha. Não era nada sexualizado, não era sexual, era um homem nu ali. A criança tava com total concordância dos pais ali, sabe? Deu a mão, o cara tava ali, a pessoa encostava, sei lá, no joelho dele. Não tinha nada de sexualizado. E se a criança tivesse sido alvo de uma sexualização usada de alguma maneira, daí eu seria o primeiro a dizer, isso aqui tá totalmente fora. Mas não era o caso. A maldade estava nos olhos daqueles que, de forma oportunista, usam isso para fazer sua militância, para aparecer na mídia social, para quem sabe eleger um deputado depois. É isso. É gente querendo aparecer em cima dessas polêmicas. Pera aí, é que esse assunto já é muito velho, a gente já falou a torta direito aqui, eu não vou ficar voltando nesse assunto, mas falar que é normal um cara pelado com uma criança de 4, 5 anos ali mexendo nele, se o cara tem uma ereção ali, tá de boa. Não é arte. Cara, não era no contexto. Mas ele é um ser humano, certo? Não tinha nada. Tocando nas idiosincrasias brasileiras, é um povinho muito
gente acha um horror essa coisa do teatro, né? A manipular a Lígia Clark, a obra dela. No entanto, a gente vai pra televisão, horário nobre, aparece lá uma criança totalmente sexualizada, dançando uma música, e a gente acha que de boa. Não, eu Agora, não acho que de uma boa. peça dentro de uma área restrita do museu, que também falhou por não colocar, eu me lembro na ocasião, uma advertência, uma classificação ali. Mas falhou mesmo, Edgar? Será que isso falhou? Mas Isso é tão importante. Mas acho que é um dever, é uma Isso coisa me que lembra não daquela custa. briga nos A anos precaução 80 pra não causar esse... nas donas de casa americanas contra os Polêmica roqueiros toda. ali que conseguiram a grande vitória dela. Agora os CDs e os discos teriam que ter aquele avisinho dos pais ali. Advertência, Mas que os pais, besteira, tal. que não muda nada. Aquilo é pra inglês ver, né, pessoal? Aí sim, uma coisa que tá fechada dentro de um lugar, beleza. Também acho que não tem que ficar tendo aviso nenhum. Você entrou porque você quis, cara. Ninguém te convidou. Agora, o do homem pelado não tem nada a ver. Porque você quer fazer sua safadeza não envolvendo criança, tá tudo certo. Faça onde você quiser e tal. Agora, botar uma criança com um cara ali... Meu Deus, o cara está com a bolsa escrotal de fora. Não, é normal. Pega nada. Pô, isso é arte. Edgar, Vamos deixa eu esconder, resgatar então. aqui. Vamos esconder. Deixa eu resgatar Eu adorei aqui resgatar esse assunto no programa, achei super válido. Eu fiquei devendo ainda a imagem aí das obras, né? Algumas que serão retomadas, que causaram mais polêmicas. Vamos passar aqui pro ouvinte do Morning Show, Murilão. Bota aí na tela pra gente. Essa daí é que o Caio tava criticando mais, né, Caio? Que é da Travesti, da Lambada e Deusa das Águas, de 2013. Mas eu preciso voltar atrás. O Michelangelo fez uma bem parecida. Mas Não, só ele tá Michelangelo, bem cara. parecido. A do Michelangelo tava sem Da roupa. Vinci já fez também Da uma Vinci, estátua assim, uma Ele- criancinha assim. Sabia que Ele os papas esculpiu- mandavam, Desculpa, errei. cobrir com roupas as imagens nuas que os renascentistas faziam, né? Mandavam Porque é a mesma coisa. Olha lá, é igualzinho. Passa outra aí, Murilo, pra gente ver. Desculpa, errei. Olha lá. Ele desenhava muito assim. Essa daí é a sexo com cena de animais Interior também. 2 da Adriana Varejão, que o Caio também não gosta, né, Caio? Baita Da artista, baita artista. Essa eu achei boa. Essa eu achei boa. Excelente. É, essa que é acusada de zoofilia, né? Que tem ali Oh, meu Deus, cara, mostrou. com uma cabra, né? E mostra mais uma pra gente, que é essa, que é a Cruzando Jesus Cristo com Deusa Shiva, de 96, de Fernando Baril. Um desses grupos que mais protestaram contra a exibição, a exposição, Edgar, foi o MBL na época, né? Que promoveram aí, né? Pediram Eles o surfaram, boicote, o boicote já tinha né? começado, eles chegaram surfando pra conquistar Vamos uma ouvir a popularidade. palavra do Fernando Holliday, vereador aqui de São Paulo, na época, o que ele pensava dessa obra. Que dizem defender a causa LGBT estão dizendo que todos aqueles que são contra a exposição, na verdade só são contra porque são homofóbicos e estão expondo a sua homofobia. Mentira! A exposição não tinha nada de defesa da causa LGBT, muito pelo contrário. Colocava os gays, ou pelo menos tentava colocar, os gays no mesmo balaio de pedófilos, de pessoas que praticam a zoofilia e de verdadeiros estupradores. Era isso que tinha lá naquela exposição. Não são todos os gays que estão apoiando esse tipo de exposição. Na verdade, existem muitos homossexuais que, assim como eu, estão se sentindo ofendidos. E que não são adeptos desses movimentos da causa LGBT, que supostamente lutam por igualdade, mas que na verdade a sua principal pauta é o ataque à religião. É o ataque a toda e qualquer religiosidade, em especial do cristianismo. Não, os homossexuais não vão se vender a esse... Aí a revolta do... Nossa, calma, Holliday. Ele Vamos tá conversar, super meu. legal. Calma aí. bastante nervoso Tomar um aí café. com a exposição. Isso que ele tava sozinho aí, não tinha ninguém ali debatendo com ele. E vamos ouvir outro lado agora também, que é o Galdês Fidelis, curador, né, da exposição, que chegou até, Edgar, e na CPI dos maus tratos explicar aí um Me pouquinho lembro. do que a obra queria passar para o seu público. A Bia Museu ela foi criada com uma perspectiva em mente, a perspectiva de abrir o diálogo e o debate sobre uma série de questões que nós consideramos fundamentais para a sociedade brasileira, questões de gênero, identidade de expressão de gênero, questões sobre a diferença, incluindo a diferença da forma artística, inclusive, e também questões relacionadas a outros desdobramentos que se entrecruzam com essas questões de gênero, como racismo, sexismo e outros tipos de explorações que envolvem os direitos. Tá aí, Edgar. Então a obra retorna agora
no próximo sábado no Parque Lage do Rio de Janeiro. Vai ficar em temporada até o dia 16 de setembro. Eu acredito que dessa vez não vai causar tanta polêmica pela forma, né, que ela foi viabilizada dessa vez. Agora 10 horas 40 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Morning Show. No próximo dia 27, no Hotel Unique, em São Paulo, a Jovem Pan e o Instituto de Formação de Líderes realizam o 5º Fórum Liberdade e Democracia. O evento será dividido em 2 partes. Uma vai apresentar painéis de discussão sobre o empreendedorismo no Brasil. A outra vai promover um debate com os presidenciáveis, mediado pelo jornalista Augusto Nunes. Para falar sobre o evento, a formação de líderes e outros assuntos, estão aqui com a gente o presidente do IFL, Danilo Pacheco, e o diretor de Relações Institucionais, Jorge Ebel. Bom dia para vocês, sejam bem-vindos aqui ao Morning Show. Bom dia, tudo bem, Edgar? Beleza, vamos nessa. Ó, a primeira que eu jogo para vocês já, para ouvir o que vocês têm a dizer, é que a gente tá aí às portas de uma eleição presidencial, e qual é o ponto mais importante e urgente a ser abordado quando a gente discute empreendedorismo aqui no Brasil? Edgar, são diversos pontos aí para serem tratados, né? A gente tem no Brasil um ambiente praticamente tóxico para o empreendedor. São diversas dificuldades que o empreendedor enfrenta, uma carga tributária super elevada, uma série de burocracias, regulamentações que o empreendedor enfrenta no Brasil. A gente quer falar um pouco disso, né? Quais são esses problemas e como resolver eles. Uhum. Jorge, uma coisa interessante que esse termo empreendedorismo às vezes parece uma coisa distante do dia a dia das pessoas, mas é isso que gera emprego, né? Todo candidato fala que vai gerar emprego, mas quem gera emprego são os empreendedores e são as pessoas que estão gerando riqueza para o país. O governo ele tem que ajudar com que as pessoas gerem esse emprego. Sim, da parte do governo tem que dar essa azeitada para que o empreendedor consiga, através do seu negócio, oferecer oportunidades para a população de uma maneira geral. Aí que vem a renda. Aí que vem a renda. Joel. Outro dia veio o Jacan aqui, né? E lembra que ele falou, Edgar? Que ele nunca mais ia contratar ninguém, porque para ele era um negócio assim... Isso. A quantidade de dificuldades que se bota, né? Depois você se dá mal na justiça. Qual que é o principal entrave, Joel, que você considera para o empreendedor hoje em dia? Ser empreendedor é sempre uma decisão que fora os tributos. A pessoa vai estar exposta ao risco, né? É sempre uma decisão de risco, sem dúvida nenhuma. Agora, no Brasil de hoje, a coisa é muito mais difícil do que precisaria ser, né? E o principal entrave, eu diria, sem dúvida nenhuma, é o Estado hoje em dia. Porque hoje em dia o Estado está criando tantos entraves, tanta burocracia, tantos impostos também, e sendo que a infraestrutura básica que a gente esperaria também não fornece. Então, quer dizer, o Estado hoje é o grande entrave, porque ele está naquilo que ele não deveria estar, criando dificuldades, e naquilo que ele deveria fazer, garantir segurança, por exemplo, que seu negócio não seja roubado, isso aí ele não está fazendo. Já com esse conteúdo que eu ouvi de vocês e do Joel agora, qual é o caminho então, praticamente? O que o governo deveria fazer? Deveria sair da frente, né? Sair do caminho do empreendedor, diminuir o nível de burocracia, de regras que eles exigem para se abrir um negócio, para se fechar um negócio, também é super complicado. O Brasil está na posição 176 entre todos os países em termos de ambiente de negócio, né? Então, como que você vai gerar emprego, como que você vai ter uma economia saudável e prosperidade para as pessoas com todo esse peso em cima das costas do empreendedor que gera emprego, né? Sim. Olha, uma das expositoras do 5º Fórum Liberdade e Democracia será a Helena Landau, ex-diretora do BNDES e ex-presidente do Conselho Administrativo da Eletrobras. A economista vai participar do painel Perspectivas para o Brasil, como estará o país de 2019 a 2022 e como extrair o melhor para o ambiente de negócios. A nossa colega aqui de Jovem Pan, Denise Campos de Toledo, conversou, bateu um papo com ela. Vamos ouvir agora um pouco dessa conversa. Eu queria saber o que você acha que pode acontecer, pensando principalmente em ambiente de negócio, empreendedorismo, as oportunidades que o Brasil poderá ou não oferecer. Olha, Denise, isso é uma pergunta dificílima, porque nós estamos numa eleição que pode dar muitos extremos diferentes, né? Então, que o Brasil de 2019 vai depender muito disso. Eu tenho a expectativa de que a gente consiga um presidente, candidato seja eleito, que tenha a noção de que o país precisa voltar a crescer, precisa aumentar a produtividade. E para isso precisa diminuir o tamanho do Estado,
simplificar a questão tributária. Então, é um pouco desfazer, né, tudo que foi feito, governo Lula, Dilma. Algumas reformas que o Temer fez já avançaram numa direção micro melhor, tipo cadastro positivo, a TLP, mas esse ano não se fez nada. E o debate que a gente está vendo nas candidaturas é um debate de volta a modelos antigos de intervencionismo. As pessoas falam da crise fiscal, os candidatos falam de crise fiscal, mas os candidatos que estão à frente, né, tanto o candidato que simboliza o PT quanto o Bolsonaro, são candidatos muito intervencionistas, e Ciro Gomes também. E isso atrapalha o empreendedorismo e os negócios. Então, assim, você tem uma noção de que tem problema no Brasil, um diagnóstico quase que todo mundo se concorda, mas na hora dos detalhes pode sair coisas completamente diferentes. Pode continuar intervenção via bancos públicos, pode continuar reviver o passado triste do que foi o do BNDES, podemos não fazer as reformas tributárias necessárias. Tem gente que defende uma reforma tributária para simplificar, mas ao mesmo tempo mantém desoneração do tipo Zona Franca. Então está tudo ainda muito pouco claro do que vai acontecer, né? Eu acho que é quase que ter uma bola de cristal para saber o que vem em 2019. Uma coisa a gente tem certeza, vai ser um ano muito, muito difícil, um ano de travessia, muito difícil. Agora, o que deveríamos ter em termos de gestão, então, para favorecer mais o empreendedorismo, o ambiente de negócios, a expansão da atividade econômica? Não, a gente tem que efetivamente uma simplificação tributária, isso é bom. Nessa campanha está todo mundo meio que concordando com a ideia de ter um imposto mais simplificado, com base na proposta do Bernard Rappi, né, em direção de um IVA, de ter mais cidadania tributária, né? O cidadão, o empreendedor precisa saber exatamente o que está pagando, quanto custa para fazer seu negócio, e o peso dos tributos é muito alto. Em tudo, né? O peso na conta de luz de tributo é enorme, de encargos é enorme, então tem uma simplificação tributária. O Estado tem que parar de atrapalhar, né? Ele tem que deixar o setor privado de frente. E a gente precisa de muita educação e investimento em tecnologia para aumentar a produtividade. Mas eu acho que o pior para o empreendedor no Brasil é a burocracia, é a dificuldade de fazer negócio, é o tempo que você leva para começar. Eu vou te dar um exemplo. Nós do Livres levamos quase que 6 meses para conseguir um CNPJ. Isso é um partido, isso é uma organização social sem fins lucrativos. Entendeu? Então, assim, tem que haver uma desburocratização para que a gente consiga empreender. E eu acho que o empreendedor também precisa ter mais competição. Abrir a economia, começar a ter melhores produtos, melhor qualidade, maior competição, poder importar o que ele quer. Então, assim, a economia brasileira é uma economia muito cartorial, muito fechada. Muito difícil você conseguir ter um aumento de um setor, assim, um boom do setor privado, né? Aí você cria um ciclo vicioso, porque o setor público não tem mais como puxar a economia, né? Já era, isso já acabou. Agora, então, Helena, o empreendedor sempre precisa também de estabilidade, a gente fala em inflação baixa, precisa de crescimento, porque tem que ter demanda, né? E essa é a perspectiva. Isso é a questão. O lado bom para o empreendedor nesse sentido é que você está com uma taxa de juros muito mais baixa do que já foi no passado. Tivesse menos instabilidade política, menos incerteza, talvez a gente tivesse uma trajetória ainda mais baixa de taxa de juros real, né? Mas a gente, nesse momento, você não tem segurança do ponto de vista político, porque você estar numa trajetória de inflação baixa, de taxa de juros, do Banco Central fazendo o trabalho que está fazendo muito bem feito, e se vier com um discurso de intervenção no câmbio, de limitação de juros, de desfazer a PEC do teto, e você perde essa trajetória, né? Então, minha preocupação primeira agora é conseguir consolidar essa trajetória e ter um candidato que tenha noção da gravidade da situação que a gente está do ponto de vista fiscal,
E não é só o candidato, né? A sociedade, né, Denise? Você tem o STF com um aumento pedindo para que seus salários sejam elevados, aí vem o Ministério Público, aí você tem o estouro da Previdência dos estados e municípios. É um pouco assim, as pessoas não têm noção que as suas atitudes individuais acabam mexendo com o bolo e está ficando sem recursos, porque nem na parte de infraestrutura que podia, talvez, ter uma parceria público e privada, onde o Estado pudesse puxar parte desses investimentos, você vai ter muito espaço, né? O espaço para investir ano que vem é o quê? 0,5% do PIB, né? Agora... Então, vai depender do setor privado. Depender do privado depende de expectativa. Expectativa depende muito do que a gente vai ver nesse final de eleição, né? Porque a gente tem propostas muito ruins na mesa, né? Tá aí, olha, muitas demandas vão cair no colo do próximo presidente aí. Danilo, na tua visão, é de muita importância que o próximo cara a comandar o país olhe para isso que a gente está falando, para esse assunto do empreendedorismo com atenção especial, né? Exatamente. E a Helena vai estar num painel com o Maílson da Nóbrega e o William Vac, justamente para tentar responder como é que vai ser o cenário econômico para o Brasil nos próximos anos. E é uma pergunta bem difícil, né? Porque a gente tem um cenário eleitoral extremamente confuso, né? Com diversos candidatos e sem uma clareza de para onde vai o eleitorado até o momento. Então a gente vai ter, além desse painel, vamos ter um debate também com os principais candidatos. Não vamos ter lá o Cabo Daciolo, infelizmente. Mas para alegrar o principais nos votos ainda. Vamos ter os principais candidatos à presidência no evento também. E além disso, vamos ter painéis com empreendedores importantes, né? A gente vai ter o Davi Vélez, fundador do Nubank. Vamos ter o Eduardo Mufarrege, que era da Somos Educação, agora está nesse movimento Renova. Vamos ter o Alberto Saraiva, do Habib's. Vamos ter também o Flávio Augusto, da WhatsApp, para discutir esse problema do empreendedorismo e como fazer o Brasil voltar para um caminho de geração de emprego e renda. A gente tem também um convidado super especial esse ano internacional, o Peter Thiel, que é um super investidor do Vale do Silício. Né? O cara que fundou o PayPal. Fundou o PayPal junto com o Elon Musk, foi um dos primeiros investidores do Facebook também. Legal, eu queria agradecer aqui a presença no Morning Show do Danilo Pacheco, que é o presidente do IFL, o Instituto de Formação de Líderes, e o Jorge Zebel, que é o diretor de Relações Institucionais. Para mais informações, você pode acessar o nosso site jp.com.br/fórum. Danilo, obrigado. Valeu, Jorge. Obrigado também. Obrigado. Agora, faltando 30 segundos para as 11, o horário de Brasília. Eles são muitos, mas nós somos mais. Somos 27 milhões de empreendedores, heróis do cotidiano, heróis da vida real. Para nós, não existe esquerda ou direita. A única direção que importa é para frente. Eles nunca vão entender. Os desafios que superamos, as frustrações no meio do caminho, as noites mal dormidas, a alegria de fechar o primeiro negócio, as pessoas que dependem de você. Eles nunca vão entender, mas nunca conseguirão nos parar. Não vamos nos esconder diante do desafio de mudar o Brasil. Pode parecer uma tarefa impossível, mas conquistar o impossível é o que nos move. Sabemos que o verdadeiro poder está nas nossas mãos. E são essas mesmas mãos que vão forjar um novo Brasil. Além da esquerda e da direita, um Brasil para frente. O time de comentaristas da Jovem Pan se reúne toda sexta-feira. 90 minutos de debate sobre as eleições. Vamos discutir, explicar e analisar o noticiário político para ajudar você a entender essa disputa. Essa é uma das mais, se não for a mais importante eleição da história republicana brasileira. Toda sexta-feira, às 4 da tarde, ao vivo, na Jovem Pan e no nosso canal no YouTube. Pra cima deles. Como é que tá a hashtag aí, Paulinha? Polêmica do dia. Olha, conseguimos emplacar a nossa tag entre os assuntos mais comentados do Brasil hoje. São 11 horas, eu não sei vocês, mas eu estou com fome. Então eu separei alguns tweets que tem a ver com isso, tá? Ana Lívia, estrogonofe não é gostoso.
Uma grande briga começou no Twitter. Parece uma unanimidade. Era polêmica séria. Hã? Eu achei que eram polêmicas sérias. Não. No Twitter é mais tranquilo, da pena. No seu programa é mais sério, normalmente. Olha o próximo aí, ó. Senhor Metafórico, hashtag polêmica do dia. Vale ou não vale por ketchup na pizza? Mais um grande dilema. Joel gosta, fui almoçar com o Joel. Ele gosta. Longe de mim isso aí. O Joel é um liberal, afinal de contas. Não pode, Tem que boicotar isso aí. Você tem que chamar o movimento. E fechando o Leonardo Lima, hashtag polêmica do dia, é o candidato que não é candidato porque está preso em outro compromisso. Fica a dica aí, outro trocadilho que ele fez. Acabou? Foram essas 3, mas a gente ficou entre os assuntos mais Lula preso em comentados. Curitiba. E tá rolando muita polêmica. Tem posts aqui, por exemplo, decidindo quais os heróis mais legais, Marvel ou DC, e aí as pessoas estão se matando. Aquelas coisas lindas que só acontecem na internet, né? Alguém já colocou que o Breaking Bad é uma das piores séries? Piores? Eu acho muito polêmico. Esse é o seu segundo post. Essa é boa, hein, cara? Esse é o meu segundo post. Coloca lá. Totalmente previsível. Parece uma novela da... Mexicana. Nossa senhora, muito ruim. Vamos em frente. A Madonna completa hoje 60 anos. Sensacional. A gente pediu que os nossos espectadores aqui do Morning Show mandassem homenagens, enfim, né, celebrassem o dia com a Madonna, né, pediu para que dissessem pra gente, para que vocês dissessem pra gente qual foi a primeira vez que vocês ouviram a Madonna. Participaram? Teve bastante, Vini? Mas teve mais representações, viu? Atendendo pedidos da Paulinha, então. Isso. Cantando. Vamos ver o que chegou pra gente aí, Murilo? Pode soltar o primeiro vídeo aí. Olha lá. Galera do Morning, bom dia. Eu vou cantar uma música da Madonna, mas eu não sei cantar, então vamos lá. Like a virgin, touched for the very first time. Like a virgin, when your heart beats next to mine. Valeu, galera. Dá uma força pra ele. 60 anos desse ícone Madonna. Vocês se lembram aqui pra gente só dar uma finalizada nesse papo? Qual foi a primeira vez que vocês ouviram? Onde vocês estavam quando vocês ouviram Madonna? Era uma pista de dança? Eu tenho um episódio maravilhoso. Vai, Uma conta. vez, já velha, a Madonna veio pro Brasil, agora a última vez que ela veio, e eu tava namorando um jovem de menos de 20 anos. E aí tocou Borderline e ele perguntou se era uma música nova da Madonna. Aí essa hora eu percebi que não ia rolar, Edgar. Eu falei, não, querido, é um pouco antiga, é uma música talvez da minha época. E foi assim que acabou esse grande namoro. Borderline acho que foi o segundo single de sucesso dela, pois né? Uma música nova, né, pros jovens que nunca tinham ouvido. E essa daí, Everybody, foi a primeira. Me lembro, começando a trabalhar em rádio, recebeu o EP, o single da Madonna, né, com essa música aí. Você vê que a produção é até meio chinfrinha, assim, uma produçãozinha marromeno e tal. Parece todas as músicas dela, né? Não, parece todas, vai na mesma linha desse pop, dançante e tal. A música da Madonna foi feita para as pistas de dança, né? Ed, ontem a gente falou da Rita Franklin, que estava em casa já recebendo cuidados paliativos, né? E infelizmente saiu a notícia agora de que a Rita Franklin faleceu, né? Em casa, em Detroit. Ela estava já desacreditada pelos médicos, ela que vinha lutando aí desde 2010 com um câncer, operou esse câncer no pâncreas, mas desde então enfrentou muitas dificuldades aí de saúde. A gente relembrou todos os momentos da carreira aqui da Rita Franklin essa semana, pelo motivo dela estar mal, né? Relembramos os hits, Natural Woman, Respect, I Say a Little Prayer, Daydreaming. Então, hoje, infelizmente, perdemos a rainha do soul. Tava tudo indicando, né? Uma questão ela de tempo, sair né? de casa, todo o protocolo hospitalar, nada mais podia ser feito no hospital, vai pra casa. Geralmente, quando é isso, é pra ficar junto das pessoas queridas, da família, né? É uma tristeza mesmo, é um grande nome da soul, a rainha da soul music, mais uma lenda, né? Que se junta aí no panteão dos grandes cantores negros americanos, das grandes cantoras negras americanas.
Tá aí nosso registro, então, né? Na passagem de Aretha Franklin, um ícone da música negra americana. O Grupo Abril, que publica as revistas Exame e Veja, entrou com um pedido de recuperação judicial nessa quarta-feira. Isso já era uma coisa esperada, né, o Caio? Já era assim, Edgar, porque foi uma medida que faz parte de uma lista de medidas tomadas pelo novo presidente que assumiu recentemente o comando aí do grupo, depois de que a família Tivita não sabia mais o que fazer. Contratou uma consultoria especializada em recuperação de empresas à beira da falência e o novo presidente anunciou uma série de medidas a serem tomadas. O pedido de recuperação judicial feito ontem, protocolado ontem, é um desses itens. A demissão dos 800 funcionários no mês passado é outro ponto e daí por diante. O novo presidente do Grupo Abril, ele deu uma entrevista à revista Exame e à revista Veja também republicou, dizendo o porquê, explicando o porquê desse pedido de recuperação judicial, com alguns motivos para a crise. A queda expressiva das receitas de publicidade e daquela receita vinda da venda dos exemplares das revistas foi o maior fator. E em números, ele elenca os pontos. O seguinte, os investimentos das grandes empresas em publicidade em 2010 eram de 8,4%. Em 2017 não passava de 3%. De 2014 a 2017, você tem a Copa do Brasil até o ano passado, aquele período auge da crise econômica aqui no Brasil, houve uma redução de 24 mil para 15 mil os pontos de venda de mídia impressa. Houve também queda de 444 milhões de exemplares por ano, que a Abril vendia, para 217, uma queda drástica. A venda dos exemplares também teve grande recuo. Os exemplares avulsos, aquele que você ia na banca de jornal, me dá uma revista e tal, de 173 milhões por ano para 63 milhões. E nesse período todo, a Abril sofreu um impacto na receita. Caiu de 1,4 bilhões para 1 bilhão de reais. Ou seja, só no ano passado um déficit de 400 milhões de reais. A dívida hoje do grupo inteira é de 1,6 bilhões de reais. Por isso houve aí toda essa crise econômica no Grupo Abril, que está fechando não só a editora, fechou vários braços aí de todo o grupo. Está fechando, o pedido de recuperação judicial envolve a Gráfica, que imprimia as publicações da própria Abril e de outras editoras, 2 distribuidoras e Abril Comunicações, que faz aí os exemplares. E só para concluir, segundo o site Poder 360, a família Tivita pegou e agora está vendendo ativos, inclusive procurou a família Marinho, dona da Globo, para comprar o ativo mais valioso de todo o grupo, que é a revista Veja. Mas, segundo apuraram os jornalistas do Poder 360, Roberto Irineu e seus familiares sequer quiseram começar a conversa. Ou seja, é uma situação bastante delicada da Veja. Da Abril inteira, Abril não só da Veja. Da empresa acho que chegou até 800 funcionários, né, demitidos. 800 funcionários. Foram mandados embora recentemente, exato. E é uma crise geral da mídia impressa, mas do Grupo Abril de forma mais extrema, né? A revista hoje em dia está com dificuldade, nesse formato revista, está com dificuldade de vingar economicamente, né? Você tem alguns casos mundiais aí que talvez sirvam de exemplo. E aquela The Economist inglesa, ela conseguiu crescer nesse meio tempo aí, tá conseguindo assinaturas no mundo inteiro, sei lá. Espero que Abril e essas revistas importantes do Brasil, né, Veja, Exame, consigam aí também encontrar um novo caminho, porque quando fecham esses grupos de mídia, essas publicações, a gente fica menos bem informado, né? Então... E é um momento em que o digital vem, mas ainda não o hábito do leitor ainda não acompanha na grande massa, né? Então a questão é pagar pelo conteúdo, né? Mas você vê hoje os posts das revistas e dessas publicações, né, que tem os braços digitais, né? Quando você vai, chegou um momento que você não consegue mais ler a notícia. Então eles estão nesse momento de adaptação. Alguns oferecem ali a oferta de 5 textos ao mês. Depois que você cumpriu aquela cota, ele fala: opa, peraí, você quer continuar lendo? Ele detecta que você é um leitor, né, diário, né? E tenta te vender uma assinatura digital. E a maioria não vai, a maioria lê os 5 e para, né? Se não deixou, parei também. Exato. Tem alguns sites tão mal feitos que você dá o stop antes, você já consegue ler a notícia inteira, né? Mas enfim. Mas em outros segmentos a indústria conseguiu se reinventar, né? Se você pensar na indústria da música, onde a pirataria imperou por um bom tempo, ela
conseguiu, de certa forma, se regularizar com a compra de música individual, com a assinatura por streaming. A mesma coisa está acontecendo com os vídeos. A gente tinha muita dificuldade em imaginar para pagar, para ter acesso a um acervo de vídeos. Hoje a gente faz isso feliz com a Netflix e também com a HBO e com outras provedoras de serviço. Então, pode ser que exista, assim, um caminho aí. Você falou da The Economist, acho que o Washington Post tem um outro jornal também, New York Times. O New York Times hoje em dia que está ganhando conseguiu todas, um lucro fenomenal com as assinaturas digitais. Então, quer dizer, existe um caminho, mas é um caminho outro, né? Vai ter que se mudar a mentalidade para fazer grana no digital. O hábito, e tem um último detalhe. A Netflix hoje, legal, um serviço super bom, só que se você ficar apenas dentro da lei, você tem acesso a muito menos filmes hoje em dia no serviço streaming do que você tinha quando existiam boas locadoras. Então, quer dizer, também tem perdas e ganhos aí. Ô Edgar, só para dar nome aos bois, eu falei do presidente novo do grupo, né, que entrou no lugar da família Tivita, mas não dei nome aos bois. Marcos Alland é o novo presidente que deu a entrevista explicando com números a crise da Abril e tal, a Exame e a Veja. Vamos lá para mais um episódio do nosso quadro Não Convide para a Mesma Festa. Dessa vez, Vini, a treta entre o presidenciável Jair Bolsonaro e o jornalista Juca Kfouri. Nunca pôde, né, chamar esses dois para a mesma festa, né, Edgar? Mas um motivo em especial agora, que aliás me chamou muita atenção, curioso, né, que um processou o outro e um vai ter que pagar pro outro agora, né? Quer dizer, é exatamente isso, né? O caso começou em 2016. Acontece, Edgar, que teve um grupo de torcedores do Fluminense, time do Rio de Janeiro, que cercaram na época um outro grupo de torcedores do Internacional que tinha acabado de ser rebaixado, e aí eles cercaram de uma forma assim bem ameaçadora, né, promovendo ali ofensas, xingamentos, constrangimento a esses torcedores do Internacional que estavam no metrô. A gente pode até rodar um pouquinho dessas imagens. Divisão! Segunda divisão! O torcedor do Fluminense acaba apontando o dedo, né, na cara dos torcedores do Internacional, fazendo uma filmagem em tom intimidador ali, fazendo ameaças. Eles ficaram bem ali constrangidos nesse momento. E aí, o Juca Kfouri, jornalista da ESPN, aproveitou essa situação para fazer um comentário no linha de passe da ESPN, em que ele relembrou que já sofreu situação parecida com essa na época do regime militar. E disse até que pessoas que fazem o que esses torcedores do Fluminense fazem são seguidores de Bolsonaro. Vamos ouvir. A única sensação que me deu foi o seguinte, e você pode achar em casa que eu estou exagerando, mas não estou, porque eu vivi situação semelhante, mas dentro do DOI-CODE, da frente de um torturador. A sensação que eu tive é que ali existiam dois torturadores que, se pudessem, teriam torturado aqueles dois torcedores do Colorado. Não vou longe em dizer, em assumir o que estou dizendo, que provavelmente são desses que saem por aí gritando o nome de Bolsonaro. Disse o eleitor do Lula. Depois disso, o agora candidato à presidência Jair Bolsonaro também gravou um vídeo em tom bastante descontraído e até fazendo ironia com o que disse o Juca Kfouri, e vestiu uma camisa do Fluminense e disse o seguinte pro Juca Kfouri, vamos ver. Aê! Aê! Deputado! Valeu, valeu! Aí, Juca Kfouri, aqui ó, Juca Kfouri, pode falar besteira, Juca Kfouri. Tu foi torturado. Tu tá de brincadeira, né, Juca Kfouri? Tá merecendo levar, ó, uns tabefes aí pra aprender a ser homem, tá ok, ô moleque? Tá merecendo levar uns tabefes pra aprender a ser homem. Essa foi a palavra do Bolsonaro, ao que disse o Juca Kfouri. Aí um processou o outro. Bolsonaro processou Juca Kfouri por danos morais, Juca Kfouri processou Bolsonaro por ofensa à honra, e agora a justiça determinou que Juca Kfouri e ESPN terão que pagar R$30 mil ao Jair Bolsonaro, e o Bolsonaro vai ter que pagar R$6 mil. Podia bater, né, na dívida do... Exato, por que tem essa desigualdade aí dos valores? Então, O que explica isso?
Eu não sei explicar isso, viu, Joel? Mas talvez tenha sido mais grave o que disse o Juca Kfouri. Pô, o Juca Kfouri acusa o Bolsonaro de ser torturador e tal. E o Bolsonaro fala que o cara tem que ser torturado. Pra mim tá bem equivalente. Ele fala que tem que tomar uns tapas. Tomar uns tabefes, né? Enfim, agora a dívida aí beleza! A dívida do Kfouri com o Bolsonaro pode ser paga até pela própria ESPN, né? Porque ele falou ali no ar, então ele pode ser respaldado por isso. Tá na emissora. Tá na emissora. Eu posso fazer uma pergunta? Porque não tá claro pra mim. Então acho que vocês, que são pessoas esclarecidas, vão me ajudar a entender. Qual que tem de mais na declaração do Bolsonaro? Olha, tinha que tomar uns tabefes pra aprender a ser homem porque você é moleque. Por que a justiça condenou? Não, porque ele questionou o coisa dele ter sido visto tratado com torturador ali, questionou a honra dele. Não, esse ponto eu entendi, tudo. mas por que a justiça virou e falou, olha, Bolsonaro, então o senhor também deve uma grana aí pro Juca Kfouri? Não, porque tudo que ofende a honra hoje em dia você se ofender é o melhor negócio, Caio. Você ofendeu alguém, qualquer motivo, hoje em dia a pessoa vai pra justiça. Por isso que eu gostaria de ter visto indenizações iguais aí, viu? Porque daí os dois aprendiam a lição, paravam de ficar se processando e cada um voltava pra sua casa. Não, desculpa. O que ofendeu o Bolsonaro hoje também? O Bolsonaro gosta da ditadura, por que é ruim dizer que o cara que gosta de ditadura defende ele? Mas eu nunca vi um trecho do Bolsonaro virando e falando, olha, a tortura foi correta. Mas falou que tem que torturar mais, inclusive, procure as entrevistas dele, falou isso mesmo. Falou que tinha que matar milhares de pessoas. Procure as entrevistas dele. Já falou isso no passado. Bom, mas nesse caso em questão, o Bolsonaro vira e falou, você tinha que tomar uns tabefes pra aprender a ser homem, que você tá falando besteira aí e tal. Agora, o Juca Kfouri virou e falou, isso aí, o cara que pratica uma violência dessa é eleitor do Bolsonaro e tal. Eu até entendo o torcedor processar ele, o Bolsonaro eu não entendo. E aliás, o Juca Kfouri deveria ser processado por estar ainda na mídia, né? Porque ele não fala só essa besteira, ele fala várias outras, né? Aqui nós temos o Bolsa Progressista, cara. O que você achou disso aí, Bolsa? Você tá bem com isso? Tá tudo bem? Inclusive, eu vou chamar ele pra ir no jogo do Fluminense, assistir nós dois lá e vamos comemorar, pô. Tem que conversar. Tem que essa história, não. Eu acho que eu tô na época errada. Eu queria ver menos... Fala, João. Eu queria ver menos processos de um contra o outro. Eu queria que as pessoas falassem e não se processassem. Mas acho que eu tô na minoria. 11h22, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Coloquei essa trilha pulsante aqui porque hoje é quinta-feira, hoje é dia de estreias no cinema. É dia, Edgar! Você tinha esquecido? Claro que eu não tinha esquecido. Fiquei com a sensação que eu te peguei meio desprevenida. Não, assim. querido. Tá, apostos? Quantas boas aí. Vai lá da pena, vamos saber da Paulinha agora por que a gente deve sair de casa pra se meter na sala escura. Muda aí, Paulinha. Vou falar de um primeiro filme fofo. Começar pra vocês. Então essa trilha não tem a ver, peraí. Então Você vai fazer trilha fofa? Uma outra folha mais fofinha. Vai. Olha, a oportunidade de vocês irem nos cinemas com as crianças, que é sempre legal, pra assistir Christopher Robin, um encontro inesquecível. Quem é Christopher Robin? Alguém se lembra disso? Não, talvez não assim pelo nome você esteja perdido, mas é aquele menininho que era super brother do Ursinho Pooh. Aí você vai falar, querida, mas não era Ursinho Puff. Era Ursinho Puff, porque acho que quando veio pro Brasil, aquelas adaptações, né, de linguagem, eles falaram Puff, mas faz um tempo, já de 2016, que tem que falar Pooh, porque Pooh é o nome do ursinho de verdade. E a história é muito fofa, porque depois dessa infância maravilhosa ao lado do ursinho e seus amigos, Christopher vai crescer, né, queridos? E nunca é fácil, principalmente pra ele. Vai encarar a morte do pai, vai parar num orfanato, vai pra guerra. E aí vai ser um adulto um pouco distante, Edgar, distante da família, da mulher, da filha, distante desse mundo lúdico, não é, que ele teve na infância. Só que o ursinho Pooh vai voltar pra dar um help para Christopher voltar a acreditar nas coisas boas e importantes da vida. Quem interpreta o Christopher Robin é o Ian McGregor. Tá aí o filme, é a animação, muita gente vendo os ursinhos, personagens aqui. Parece que é de pelúcia, né? Mas eles fizeram a animação junto com live action e ficou muito legal. Você gostou? Eu tô achando meio feio esse ursinho Puff. Tá parecendo uma estopa usada, velho. O que você achou feio, as pessoas têm falado que é muito legal, porque traz um tom de melancolia, porque como ele tá se lembrando
precisando do ursinho. É o bichinho antigo, né? O bichinho velho. De essa ideia. É pra ser. Qual que é Parece seu problema que ficou com bem o Caio, legal. Paulinha? Nenhum, só tô respondendo. Eu falo alguma coisa, mas Maria, cata a calma. faca e vem, Uma né? estufa, Vai. Talvez eu esteja Que por isso? aqui. Eu Que esteja por isso? aqui precisando de umas férias, não sei. Vamos Pode ver. ser, Paulinha, porque do Eu lado lembrei- de cá eu só tenho amores jogando pra você. Dizem. Vamos lá, o Eu próximo lembrei do filme... Ted também. Você lembrou? Do Um pouco Ted. diferente. Um ursinho um pouco mais provocativo, né, Vini? Um pouco pra maiores. Aí tem um filme também com o Denzel Washington. Todo mundo gosta do Denzel Washington em ação, Eu não gosto, né? todo Você mundo. não gosta? Não, todo é um mundo. cara que Eu todo não mundo gosto. gosta no Então cinema. já não é todo Bom, mundo. gente, então não vamos mais falar de Qual que é cinema. seu problema vamos com a polemizar. Paulinha? É Arcon, né? Aron. Deixa a Paulinha falar. O Denzel, fala pra eles, é um ator americano solicitadíssimo, já fez vários sempre filmes. no Explica aí nas pra eles. premiações do Oscar. Brincadeira, pô. vai Tá lá, bom, Paulinha. Denzel Washington é um ator que muita gente gosta, menos o Arcon, e que faz Mentira. personagens em filmes de ação que são muito queridos, inclusive esse, que é o Robert McCall, que já protagonizou O Protetor, o primeiro filme, e agora vem pra segunda parte dele. É um filme dirigido pelo Anthony Fuqua, que é parça do Denzel, inclusive no filme Dia de Treinamento, que é um filme muito, muito legal. E dessa vez, esse nosso herói, que fingiu a sua morte pra ter uma aposentadoria tranquila e já desistiu disso no primeiro filme, ele faz o quê, Edgar? Um motorista de aplicativo, né, querido? Mas ele vem com uma coisa a mais, porque ele acaba resolvendo o problema dos seus passageiros que estão dando ruim aí na vida. Ele dá um É tipo um helpinho pros Schwarzenegger, só que injustiçados. a presença ali. Só que no Uber ganhando 5 estrelas. E aí acontece que uma amiga dele, a melhor amiga dele, é assassinada e ele vai investigar isso a fundo e vai contar com a ajuda de um parceiro antigo de operações da CIA, que é interpretado pelo Pedro Pascal, de Narcos e também de Game of Thrones. E fechando com um longa nacional, o Unicórnio, esse longa que foi elogiado e que é uma livre adaptação da obra da Hilda Hilst, que foi a homenageada da Flip desse ano. O filme traz a Patrícia Pilar no papel de uma mãe da personagem da jovem atriz a Bárbara Luz. Então elas moram no campo, no interior, estão sozinhas na casa esperando a volta do pai e cruzam com a figura de um outro cara mais jovem, o personagem do Lee Taylor, que é um criador de cabras. E a chegada desse homem vai mudar a dinâmica entre mãe e filha. A promessa é de romance misturado com suspense. Edgar, também então nos cinemas, o Nacional Unicórnio. Resumindo, nada que valha os 45 pau de ingresso. Dá? O Ursinho Puff não espera vai. chegar na sessão da tarde, o do Denzel Washington tranquilamente chegar no Netflix. E esse Economiza. daí... Ah, Caio. Esse aí você ia assistir quando, cara? Hã? E esse aí você assistiria quando? Jamais, no mesmo dia Jamais que ele assistiria. gostar da Adriana Varejão. Ai. Vamos pro ganhador? Brincadeira, gente. Acabamos Vamos o ao programa, cinema. Paulinha. Tem aí? Tem o ganhador, eu vou conversar com vocês aqui no Twitter. Isso aí, a gente volta amanhã a partir das 10 aqui na programação da Jovem Pan. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Show.